TikTok com o pregador goiano André Luiz Nunes, nesta hora, com Ezequiel, capítulo 1, no dia 5/4 do mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os irudinhos, os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Jeová. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso, ali na Babilônia, na beira do rio Quebar. Eu ouvi Adonai falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade, olha a visão que o profeta viu. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me parecia 4 animais. A sua forma era de gente, de ser humano. Porém, cada um tinha 4 caras, 4 rostos, 4 faces, 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos, que eram parecidos com cascos de touro. Então as pernas pareciam com cascos e cascos de touro, e que brilhava como o bronze polido. Além das 4 caras, faces, rostos, e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos. 4 mãos de gente, de pessoa, de ser humano. Uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em conjunto, andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 rostos, faces, caras diferentes. Na frente a cara era de gente, de pessoa. Do lado direito era cara de leão, né? Do lado esquerdo era cara de boi, touro, né? Atrás a cara era cara de águia. 2 asas de cada animal se abria para cima e tocava as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas deles cobria o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções: norte, sul, leste e oeste. E por isso o grupo ia aonde queria sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava
e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia uma outra roda atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Era uma coisa bem dinâmica, não? Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro, que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras 2 asas. E eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz de Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, baixavam as asas. Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. Esse homem aqui é especial, né? Você vê que esses 4 animais aqui, né? Esses animais aqui é como se fosse ou é o trono do Criador móvel, né? O Criador tem um trono fixo, mas quando ele quer vir à Terra, ele tem um trono móvel. E aí você viu toda a estrutura, né? Como é feito, né? É claro, os ufólogos vão chamar de alien, extraterrestre, alienígena. Vou terminar a leitura. Aqui o verso 26, acima da cobertura da cuba havia uma coisa parecida como um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem. É claro que aqui é o Criador, não? E que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Se eu te disser que é Yehoshua Mashiach, o Filho, você vai fazer o quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 1 que ele aparece ali para o Achali, apóstolo Yehoanã. Você fala apóstolo João, mas é Yehoanã. Os pés como bronze, uma glória. Cabelo branco como a neve, 2 glórias. Olhos como chama de fogo, 3 glórias. Rosto como sol, 4 glórias. Voz como de muitas águas, 5 glórias. Uma espada afiada de 2 fios, 6 glórias. E a 7ª aqui na mão direita, 7 estrelas, né? 7 glórias, né? E um cinto de ouro no peito, né? Porque o sacerdote usa na cintura. Mas Yehoanã disse que o cinto estava no peito dele, né? Se eu te disser que o mesmo personagem que Yehoanã veio e morre, né? Cair como morto. Porque Kefa, Yaakov e Yehoanã
Você fala Pedro, Tiago e João, viram só uma glória no Monte Hermon, Matitial 17, no Monte da Transfiguração, o rosto mudou, ficou como o sol, ali eles desmaiaram. Porém, um daqueles três, ali, após, o vê com 7 glórias. E você lembra que Moisés pediu para vê-lo. Ele disse a Moisés, homem nenhum verá a minha glória e viverá. Porém, serei bom para com você, embargo, no espanhol, né? Porém, serei bom para com você, você vai me ver pelas costas, né? E Moisés disse, parecia um homem, né? Porém, aqui vemos que a palavra de Deus se cumpre, né? Verdadeiramente, homem nenhum verá a minha glória e viverá. Verdadeiramente, o apóstolo morreu. Caiu aos seus pés morto. Morreu ou não morreu? Porém, ele pôs sua mão direita, sua destra sobre mim e disse, levanta-te, não temas. Eu sou o primeiro e último que vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Né? Ou, se você preferir, Apocalipse 1, 8 e 9. Né? Eu não vou falar alfa e ômega, né? Que isso é grego. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 26, 14, que Paulo, o viu como uma luz mais potente do que o sol, ao ponto de ficar cego 3 dias, sem visão. E ele dizia, eu vi e perguntei, quem és tu, Adonai? E uma voz em língua hebraica me respondeu, né? Eu sou Yehoshua. Então ele não fala grego na Bíblia. Os maus tradutores que traduziram mal, gregos puxando sardinha para a brasa deles. Romanos, italianos, né, com latim puxando sardinha para a brasa deles, para a igreja deles, as religiões deles. Né? Mas ele fala em hebraico, lê Atos dos Apóstolos 26, versículo 14. Então ele diz, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que não tem J nas 22 letras. E eu sou o Tav, a última letra, de número 22. Né? O que era, o que é, o que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Ele vê, se não tivesse isso aqui, nele estava sentado alguém que parecia um homem. Agora fala de um homem aqui, não? Se não tem aqui, todo mundo ia dizer alienígena. Aliens, extraterrestres. Mas aparece alguém aqui como um homem, acima desses querubins, né? Nele estava sentado alguém que parecia um homem. É Yehoshua Mashiach mesmo. E que brilhava como se fosse, entenda, lá ele era o Logos, a palavra. No princípio era a palavra Yehoanã, a quarta Betsorá, Boas Novas. Você fala quarto evangelho, mas é Betsorá. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele nem tinha o nome Yehoshua, se você quiser saber. Mas ele já existia. Né? Apocalipse 13, versículo 8, diz que a besta vai enganar todos que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando? No ano 33 e meio? Não. Foi morto antes da fundação do mundo. O ser eterno. Né? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nele estava sentado alguém que parecia um homem. E que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. E ainda tem gente que chama ele de Jesus. Jesus quer dizer, no latim romano, língua morta da Igreja Católica, suíno, porco. Você não pode chamar esse ser de Jesus. Você tem que chamar, porque agora ele tem um nome, né? Ele recebeu um nome que está sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Né? Todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que Yehoshua
Machia é Adonai, para a glória de Deus e Pai, não? Deus Pai, não? Agora ele tem um nome, não? Que se perdeu com os 12 Achalia e o apóstolo Paulo, não? Os 12 apóstolos, e Paulo pregava esse nome, mas os gregos mudaram Yehoshua para Jesus Cristo. Aí o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para, eles católicos dizem, o São Jerônimo fazer a Bíblia Latim Vulgata do grego para... Está errado, né? Do grego para o latim. Está errado. Aí ele tira a letra O do nome Jesus Cristo e fica Jesus. Aí o Jean Jorge Tricino, no ano 1524, o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha, ele vai mudar a fonética da letra I para o J, né? Aí você fala Jesus, tem 501 anos falando de Jesus, né? Do ano 1524, antes, até o ano 382 era Jesus. Do ano 382 antes, depois da morte de Paulo, os gregos helenistas mudou tudo. Aí era Jesus Cristo. E antes era o quê? Em hebraico. Yehoshua Mashiach. Lembrando que Alexandre o Grande, Magno, quando conquistou o mundo todo, a Judéia, né? O Oriente Médio, eles, os gregos, fizeram a tradução da Septuaginta, do Velho Testamento para o grego, e tirou letras dos nomes hebraicos, como Yehoshua, o 6º livro da Bíblia, não é Josué, Yehoshua. Antes ele era Roché, Oséias, Benu, filho de Nu, Números 13. O profeta Moisés adicionou Iude, e mudou o nome dele para Yehoshua, e é o nome do 6º livro da Bíblia. E é o nome de Deus, do Salvador, do Filho do Criador. Só que os gregos arrancaram letras, aí ficou Yeshua. Mas ele veio com o nome de Yehoshua. Porque Yehoshua, é Yod He Vav, é o trigrama. Shua quer dizer salvar. Oséias, Roché, significa salvação no hebraico. Mas Shua salvar, então o nome virou o quê? Yehová salva. Yehová tem as 4 letras, o pai, né? Yod He Vav Vá. Yod He Vav He. E os judeus que crucificaram, mataram Mashiach e Yehoshua no Monte Caveira, no Monte Gólgota, no Calvário, na cruz. No Talmud, são 63 livros, cheios de blasfêmia, né? Blasfema demais da conta dos judeus. Inclusive, eles dizem lá no Talmud que Miriam, a virgem, teve um caso com um soldado romano. Isso é uma blasfêmia, gente. Miriam não teve caso nenhum com um soldado romano. O Malá Gabriel, o anjo Gabriel, veio a ela permitiu, cumpra-se minha vontade de Adonai, Ruach HaKodesh, engravidou ela. E o Malá, o mensageiro, o anjo Gabriel, dispõe o nome do menino de Yehoshua. Só que os judeus perversos, maldosos, eles não chamam Jesus no Talmud. E como chamaria se a letra J vai vir à existência pela Igreja Católica Romana no ano 1524? Arrancaram mais letras. Era Yeshua, colocou Yeshu. Isso que é um nome sem nenhuma letra do tetragrama. Ódio dos judeus contra o crucificado de Deus e Jeová, mas ressuscitou. Está vivo. E agora no século 21 ele resolve dar o seu verdadeiro nome à humanidade, né? É a última oportunidade, a última pregação, é o fim do fim, é o final da graça, é o fim do fim da última era, a era de Laodiceia. Não haverá mais pregações. Essa é a última. E o que brilhava como se fosse bronze, mas ele tinha a aparência de um homem. No meio do fogo,
Eu tô lendo Ezequiel, né? Na Bíblia, né? Saiu aqui. Eu tô lendo no aplicativo aqui, no celular, né? Deixa eu voltar aqui para ler o último versículo de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, né? Que visão! Que visão extraordinária, né? De algo sobrenatural. Os ufólogos, ou os pastores que querem crer em alienígena, extraterrestre, ET, né? Diria que já tem muito pastor ufólogo, né? Que agora crê e prega ufologia, né? Eles diriam que era um extraterrestre, né? Mas na verdade aqui são seres querubins, serafins, arcanjo, só há um arcanjo, o Miguel, né? Mihael no hebraico. Veja que tem um título, né? São 72 títulos. E tem o Raquel aqui no Brasil que prega a filosofia X. Fez até uma Bíblia, né? Codex. Ele fala que tem uma nave aí em cima com 72 Elohims, 72 deuses. Tem nada, gente. 72 títulos é o que o Criador recebe nas Escrituras, né? Um deles é o El Shaddai, El Elyon, o Altíssimo, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aí você vê o arcanjo Mihael, El, você fala Miguel, né? O Gabriel, né? Eles estão com títulos do Criador, né? Mas o Criador, Jeová, tem um nome na terra. Porque ele se manifestou em carne, né? O nome do seu filho, Jeová, Yehoshua. Lembra-te que quando eu pronuncio isso, eu estou pronunciando tentagrama, trigrama, mas você diz, os judeus proíbem até pronunciar tentagrama. E eu lá quero saber de judeu, eles têm ódio. Eles fizeram a maldade que os gregos fizeram, arrancaram letras do nome Yehoshua e colocou no Talmud 63 livros da Torá oral, da lei oral, que o nome é Yeshu. Tá ruim, judeu. Tá ruim, Israel. Além de matar no Calvário, na cruz, no Monte Caveira, no Gólgota, ainda quer matar o nome, né? Não é só católicos, romanos, que colocou o nome em latim, Jesus, quer dizer suíno, porco, que quer matar o nome não, os judeus também quer, o Islã também quer, porque Mohammed, sabe como é que Mohammed chama o nome? Issa. Aparece 65 vezes no Alcorão, na Suna, Surates, Hadites, né? Quer dizer, nem o Islã, nem o judaísmo de judeu, Israel, da pátria, nação Israel, nem o Islã, muçulmanos, judeus, com seu Talmud, muçulmanos, com seu Corão e Hadites, né? Nem católicos, que hoje nós temos uma Bíblia latim, mas eu não sou obrigado a pregar em latim, uma Bíblia romanizada, né? Eu não sou obrigado a pregar isso, não, eu sou livre. Não sou obrigado a obedecer isso, não. É um ódio dessas 3 maiores religiões do mundo. É por isso que elas são de Satanás. Pertencem a Satanás. Judaísmo, sinagoga, Mashiach disse na era de Éfeso, Apocalipse 2, vocês dizem que são iudins, judeus, mas mentem, sois sinagoga de Satanás. A Bíblia não fala de mesquita, né? Porque a religião dos muçulmanos, que é a maior religião do mundo, veio no ano 720, 730, depois de Paulo, né? Então a Bíblia nem reconhece mesquita. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala de igreja. Não, isso é latim, o nome igreja é latim. No grego é eclésia, eclésia. O hebraico é querilá, comunidade ou carral, congregação. E mesmo colocando no latim igreja, sua Bíblia, com tradução errada, ainda te ajuda, porque Apocalipse 3:18, 3:21, 22,
Machia diz: eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mesmo em latim, estando errado, te ajuda. Ele está dizendo que está do lado de fora das igrejas. Ele diz aí no Apocalipse 2 que a sinagoga é de Satanás. O que você está fazendo dentro de uma sinagoga? O que você está fazendo dentro de uma mesquita muçulmana islâmica? A Bíblia nem fala de mesquita. O que você está fazendo dentro de quatro paredes de uma igreja? Se sua Bíblia latinizada, romanizada, tradução errada ainda te ajuda, é um tiro no pé da igreja romana e das suas filhas, protestantes, evangélicas e pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal, porque mesmo errado está dando um tiro no pé, dizendo que o Filho do Criador está fora das igrejas. Porque quem bate na porta de sua casa ou do portão de sua casa está do lado de fora, não está do lado de dentro. Mas você não quer ser ajudado. E a sua luz tinha todas as cores. Né? Diz que o diamante forma todas as cores. Né? E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris, né? As 7 cores, nas nuvens. Né? Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória de Adonai. Inclusive, outro dia, não sei se foi na China, uma nuvem redonda, né? Com as cores do arco-íris, né? Aqui no Piauí também teve uma nuvem, né? Com as cores do arco-íris, né? Momentaneamente. O que é isso, né? Isso significa que não demorará muito, né? Os céus vai se enrolar como um rolo, um pergaminho, um livro, uma folha de livro, né? Os céus vai desaparecer, né? Não demorará muito, né? Porque já está começando a ver essas coisas assim, na China, aqui no Piauí, no Brasil, tudo quanto é lugar do mundo. Se vê esses fenômenos, né? Essas coisas extraordinárias. Ou seja, está chegando o tempo do tempo acabar e a eternidade voltar, né? Ser introduzida, né? Esses céus aqui desaparecerem igual um livro, né? Um pergaminho, né? Eles chamam de quê? Mudança do campo eletromagnético, né? Já dizem que o centro da Terra parou de girar, né? E os fenômenos estão aí, né? O El Ninho desse ano diz que é o pior dos últimos 100 anos, né? Já vimos em São Luís do Maranhão, aqui no Brasil, formando tornado, né? Já 2 vezes. E isso arranca telhado. Suspende homem, mulher da terra e faz voar. Isso levanta carro, ônibus, caminhão. O Brasil está pronto para isso? Porque a coisa vai esquentar no Nordeste, norte do Nordeste, o sol vai esquentar. A região já é seca, né? E o sul é o contrário, né? Vai haver chuva demais da conta. Começa em junho, mas já está principiando, já está dando início, né? Essa é a última semana de março, que em junho começa. Mas já está dando os avisos aí. O sul pode ficar afogado, né? É um efeito do lado da terra, no sul aqui do Brasil. Muita água, e outro efeito no norte do Amazonas, né? Já rios. Porque toda a região amazônica é o Pará, é o Acre, é Roraima, é Rondônia, né? Isso é tudo a região da floresta amazônica. Eu vi que já há rios no Acre que já secou 7 metros, né? O que vai acontecer, né? É o apocalipse. É a grande tribulação, eu não sei. E ainda é contração de dores de parto, a terra gemendo. Gente, o planeta está com contração para dar luz. Paulo diz, toda a natureza geme, inclui o planeta. O planeta também geme, ele quer dar luz. Vai nascer o filho varão que vai reger as nações no milênio com vara de ferro. Tolerância zero para o pecado. Vai ser uma tolerância zero. O que é isso, pregador?
goiano, ô pregador goiano. Não vai haver ninguém com um cigarro numa mão e uma lata de cerveja alcoólica na outra mão. Não vai haver uma mulher com cílios falsos, cabelo falso, mega hair, unhas falsas, esmalte nas unhas dos pés, das mãos. Não vai haver uma mulher com a desgraça do fio dental, maiô, biquíni, baby doll. Não vai haver uma mulher de pantalone, não? Calça comprida, não me lembro, não. Não vai haver uma mulher com um vestido desonesto. Usa vestido, cantoras gospel, né? Pregadoras evangélicas, pentecostais, falam com autoridade de meia tigela, uma brabeza, um microfone na mão, e usando um vestido que projeta, é desonesto, projeta seios, peitos, nádega, barriga, um vestido sexy, não? Elas têm que usar. Aquelas que ainda usam um trem assim, não sei dizer o nome disso, um forro, tá mostrando tudo, né? Os ombros, tá mostrando as costas. Nem pano é aquilo, um trem transparente. Tipo um mosquiteiro, não? Quer mostrar mesmo, quer ter autoridade, usar roupa sexy, que provoca mais adultério do que mulher pelada na praia, né? Nos clubes, né? E os pastores molenga, né? Afeminados, não falam nada. Eles dão o microfone. Depois as mulheres falam bobagem, besteira, aí eles tentam corrigir as mulheres pregadoras. Foi o diabo que usou ela, viu? Isso aqui que ela pregou é falso, isso aqui é doutrina errada. Mas você não deu o microfone? O brinquedo que as mulheres querem ter, quer possuir, você não deu o brinquedo? Paulo nunca deu a oportunidade para a mulher fazer uma oratória, uma pregação. Coríntios capítulo 14, versículo 34 a 38. Mas vai chamar de misógino. Que chame. O problema é seu, não é meu, não. As mulheres estejam caladas nas congregações. Não dê a palavra para ela falar. Elas devem aprender em casa com seus maridos. Interrogue o marido em casa. Seja sujeita como ordena a lei. A lei é Gênesis 3, 16, 17. Não é nem a lei de Moisés, é a lei de Jeová. Porque Moisés não existia lá no Jardim do Éden. Embora ele escreveu o Gênesis, o Bereshit. Mas foi Jeová que disse, teu marido te dominará. As mulheres de hoje vai dizer, o Criador é misógino. Prende ele. Como? Você pode me prender. O pregador aqui, mas o Criador não. Teu desejo será para o teu marido. Você vai dizer, misógino. Com dor de parto dará luz a filhos. Você vai dizer, misógino. Mas está aí implantado. Mas eu faço cesárea na gravidez para não sentir dor, né? Mas você pode morrer, né? A mulher pode morrer, pode dar infecção. Além do mais, você está se cortando, né? Abrindo a barriga, né? Eu já vi, eu sou técnico de enfermagem, centro cirúrgico. Já auxiliei ali médicos fazendo cesárea, cortando a barriga da mulher, né? Como técnico em enfermagem. Mas foi o Criador que estabeleceu. Como a Bíblia, a palavra original diz que a mulher tem que lavar os pés dos homens. Viu, mulher branamista? Do Tabernáculo da Fé aqui em Goiânia. William Branham te pôs para lavar os pés das mulheres. William Branham. Porém, Paulo pôs a mulher para lavar os pés dos homens. Você diz, Paulo era misógino. Você diz, 1 Timóteo 5,10 é misógino. Por que você fala misógino? É uma lei que a senadora Soraya, aqui do Mato Grosso, quer criar. Já passou, foi aprovada no Senado. Se passar pela Câmara dos Deputados, aí é prisão de 3, 4 anos. Pregar essas coisas, né? 3, 4 anos e é crime que não prescreve. No Brasil, se um brasileiro matar outro, né, e fugir aí, não sei se é 35, 30 anos, 40 anos, o crime ele não paga mais, prescreve, né? Um assassinato. Mas a misoginia, ela vem inafiançável e não pode prescrever, é cadeia mesmo, né? Ou seja, e vão prender o Criador, que Ezequiel viu aqui no capítulo 1, que isso é lei dele. Ele é que disse, usou Paulo e disse,
para colocar a mulher para lavar os pés dos homens. Isso é Antigo Testamento e Novo, porque Abigail quis lavar os pés dos servos de Davi. Valeu o livro de 1 Samuel. Paulo disse, Efésios 5, não? A mulher está debaixo da autoridade do marido, deve estar sujeita em tudo ao marido. Você diz, é misógino, misoginia, misógino. Prende esse homem! Prende esse pregador! Rasga a Bíblia! Muda as palavras da Bíblia! Não é o que estão querendo fazer? Tudo que a Bíblia manda a mulher fazer, diz que ela está debaixo da autoridade do marido. Ou seja, a lei vai vir dizendo misoginia, né? Não pode humilhar a mulher. Vai vir dizendo assim, mulher e homem é igual aonde? Homem não tem útero. Homem não tem menstruação. Aonde que mulher é igual a homem? Os genitais já são diferentes, os órgãos reprodutores, né? Do homem é um, os órgãos reprodutores da mulher é outro. Ou seja, é tudo a última geração dizendo que não está satisfeita. Políticos, senadores, deputados, os que criam a lei. E aí que tem pastor aprovando isso, né? Não está satisfeito com a forma que o Criador fez o homem e a mulher, com dois órgãos reprodutores diferentes. Agora muda. Não, mas nós temos médico que faz cirurgia de resignação sexual, capaz de fazer um homem virar mulher, né? Com o órgão da mulher, e uma mulher virar homem, com o órgão de homem, né? Isso é uma abominação, né? É uma abominação da ciência, mas você viu aqui, Ezequiel, primeiro, logo capítulo 1, desse Cohen, né, um levita, que ele diz aqui que ele é um sacerdote, né, em exílio na Babilônia, né, o povo Yehudim, hebreu, israelense, sofrendo lá, né, mas é o povo que Deus tem o pacto. Deus fez pacto, aliança. Não foi Deus que quebrou a aliança, não? Foi Israel que quebrou. Já preguei isso aqui mesmo, o Beit HaMikdash de Salomão, no primeiro templo, ou segundo templo, de Zorobabel, o governador lá da tribo de Judá, ele construiu o segundo templo. O primeiro, Nabucodonosor da Babilônia, destruiu. O segundo, Tito, no ano 70, destruiu o templo de Zorobabel, né? E a fortaleza Antônia do rei Herodes, que era judeu, mandou fazer essa fortaleza ali ao redor, ali nas aderências do segundo templo, né? E agora Israel vai construir, mas vai mesmo, não tem como evitar. Israel vai construir o terceiro templo. Que isso aí é o sionismo, gente. Simplesmente é o sionismo. Os haredins, racídicos, ultra-ortodoxos, que no tempo de Davi Ben-Gurion, o primeiro dos primeiros ministros de Israel, que diz que esses ultra-ortodoxos não deveriam virar soldado e nem ir para o exército. Porém, Netanyahu quer aproveitar pelo menos 300 mil para morrer, né? Nessas guerras aí contra o Líbano, Irã, Iraque, Síria, né? Mas os rabinos lá estão resistindo. Eles dizem, nossos rapazes não podem ir para a guerra, senão eles não voltam para as sinagogas, né? Para os ultra-ortodoxos, porque a guerra, o exército vai mudar, eles vão fumar, vão beber, vão prostituir, vão matar os outros. Nós não queremos isso para os nossos rapazes. Está um dilema lá em Israel que você nem imagina. Israel precisando de 300 mil soldados, Netanyahu, para virar bucha, né? Para morrer na guerra, né? Uma guerra inútil. Uma guerra fracassada. Porque matou aí, Israel admite que matou 71 mil palestinos, mas os números, isso é oficial, dá mais de 200 mil crianças, velhos. Isso é genocídio, gente. Isso é o sionismo. Eu sei, aqueles 6 milhões que morreram no Holocausto, em 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, ali era judeu. Mas esses de hoje,
Nem barba tem, Netanyahu, nem as duas tranças de Vaincrá, Levítico 19 tem, nem o Smotrich, nem o Ben-Gvir. Você viu aí, o Ben-Gvir lançou um vídeo aí, o Netanyahu repreendeu, o Trump ficou zangado. Porque não é para mostrar, não? A flotila, o barco que levou pessoas para protestar lá em águas internacionais, eu não poderia prender, mas prendeu. E o Ben-Gvir foi visitar os prisioneiros da flotilha e uma mulher lá botou todo mundo de joelho, né? Na mar. Tá parecendo o rei Nabucodonosor. Era Nabucodonosor lá que colocava o povo de joelho para adorar a estátua que o rei criou lá na Babilônia, né? Agora é o Ben-Gvir que põe de joelho e uma mulher levantou e disse: Free! Free Palestine! Liberdade da Palestina. Os soldados massacrando a mulher. Chegaram todo mundo na Turquia, estão chegando. Estava preso, todo mundo torturado, né? Torturado com mordidas de soldado israelense. Abusos sexuais. Eles chegaram assim na Turquia. Esse é o Israel. Esse Israel aí, Jeová não reconhece. Esse é o Israel que está na coleira dos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos também é controlado por judeus. O Brooklyn, Nova York, é um bairro judeu. Os judeus é o dono do dinheiro, das bolsas de valores, das grandes empresas. Olha o Jared Kushner, é judeu, já fez a mulher dele, Ivanka Trump, filha do Donald Trump, virar judaizante, né? Ela já pratica o judaísmo, né? Mas são ricos, e tem poder do dinheiro, e vai fazer o mundo ajoelhar. Mas vai cair do cavalo no Israel. Porque esse terceiro templo aí, quem vai sentar nele não é esse ser que eu li aqui em Ezequiel capítulo 1. Não é esse Kadosh aqui, não. Quem vai sentar lá, Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, é o homem do pecado. Faz o templo. Como Israel está construindo antes do templo, do terceiro templo, Israel está construindo a cidade de Sodoma e Gomorra nas praias, nas areias do Mar Morto. Já tem 14 hotéis para hospedar o dia do orgulho gay. Agora, de 1º de junho a 4 de junho, agora é no Mar Morto. Antes era em Tel Aviv. Havia 250 mil participantes. É muito gay em Israel, não? Eu vi um israelense dizendo que em Tel Aviv, que é a capital de Israel, o nome mais registrado em cartório é Nimrod, né? E onde que Israel crê em Jeová? Eu não vou falar nem Yehoshua, porque Israel crucificou. E ainda arrancou letras do nome dele no Talmud, né? 63 livros. Colocou Yeshu. Está muito longe de Yehoshua. E fala mal que só. Além de matar, fala mal. Mas é as 3 religiões. É o fim vindo. É o momento final se aproximando. Mas o assunto agora é OVNI. É extraterrestre, é o Pentágono dizendo que tem reptiliano. Os gregos do zoião, com pele cinza, que eles falam por telepatia, né? Você vai bater um papo com um grey, dizem que ele conversa por telepatia. Você vai conversar com sua mente e ele vai entrar na sua mente. Os nórdicos parecem dinamarquês, finlandês, norueguês, os brancão bonitão. Isso é o Pentágono, viu? Até agora disse que existe, mas não mostrou nenhum, né? Quando mostrar, e se mostrar, aí é contato em 1º grau, né? Porque o contato, os físicos dizem que o contato em 3º grau é ver no céu essas naves, esses cavodes, né? Essas naves. O povo tá vendo? Tá filmando. Os físicos. Eu tava vendo um dos maiores físicos do mundo, né? Michio Kaku, né? Tem o nome do Kaku lá da Costa do Marfim, né? Kaku é o profeta mais mentiroso do mundo, né? Mente mais do que Balaão. Mente demais da conta. Ele tem 8 maneiras de arrancar dinheiro na mensagem dele, né? Morre de fome por dinheiro, igual o Balaão, né?
Eu já não tenho nenhuma maneira de arrancar dinheiro de ninguém. Aliás, eu não quero arrancar dinheiro de ninguém. Eu não vou pegar dinheiro de ninguém. Eu só vou pregar. Por quê? Porque eu quero correr a corrida, como Paulo disse que queria correr, e no final não ser reprovado. Por isso que Paulo disse que corria diferente dos 12 apóstolos. Eles levam mulheres deles nas viagens. Não é errado. Eles recebem salário. O Kefa, que é o Pedro, né, que você chama de Pedro. O Jacob, irmão do Senhor, o Tiago, não? Porém, Paulo diz, eu vou recusar. Eu vou correr diferente. Eu quero ser aprovado no final. Contudo, Paulo não está dizendo que ele era melhor do que os apóstolos hebreus. É porque Paulo queria correr diferente, né? Queria ser aprovado, né? Porque é difícil, gente. Ser aprovado por Deus, né? A Bíblia diz que a noiva da palavra original, Efésios 5:28, ela é irrepreensível, kadosh. No latim é santo, mas no hebraico é kadosh. Sem mancha, sem ruga, sem mácula, né? É difícil ser aprovado. Mas Machia disse em Lucas 17, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará alguém que tenha emuná, que é fiel? É difícil, eu estou dizendo, por isso que a Shalia Shaul, o apóstolo Paulo, corre diferente. Eu já tinha um erro gravíssimo, que foi em Atos 8, versículo 1, diz que ele autorizou a morte de Estevão, né? Um dos 7 diáconos da Keilah, Carral, Congregação, Comunidade de Jerusalém, né? Então, ele tinha vontade. Eu acredito que Paulo chegou à glória, né? Porque sofreu, né? Sofreu, o machado pegou no seu pescoço lá no ano, provavelmente no ano 67, porque Nero morreu no ano 68, então era Nero que estava casado com um homem castrado. Vê Paulo escrevendo Romanos 1: sois dignos de morte, os pederastas, homossexuais. Ele não estava mandando matar, que o Novo Testamento não manda matar. Não manda matar ninguém, não. O velho mandava, até um levita, sacerdote, se a filha de um sacerdote fosse desonrada, perdesse a virgindade, Jeová diz, queime ela, em público, né? Queime. É um pecado gravíssimo perder a virgindade, mas o Novo Testamento, os 27 livros, não manda matar, não. Paulo só diz assim, sois dignos de morte, os homens mudaram o uso natural. E como é que não muda, gente? Se o Nero, a mulher dele era um homem castrado. E os homens mudaram o uso natural, se inflamando o homem com o homem, e até as mulheres de Roma! Até as mulheres de Roma mudaram o uso natural, agora é mulher com mulher. Aí Paulo vai explicar, aí é Paulo, não sou eu. Paulo explica por que há tantos gays no mundo. Paulo diz que porque os homens deixaram de adorar o Criador e foram adorar a criatura, porque a criatura aí é carne e sangue. Quem é eles? Gustavo Lima, Luan Santana, Madonna, Shakira, Taylor Swift, Stallone, Schwarzenegger, Tom Cruise, Gal Gadot, Natalie Portman, Scarlett, tudo judia, viu? Mulher israelita, Scarlett Johansson, Hollywood, novela. Então a Bíblia diz que porque o homem nunca era para adorar a criatura. Você vê, o show da Shakira teve morte. Na praia de Copacabana, o show da Taylor Swift teve morte também aí. Sempre morre, né? Esses shows são acompanhados de sacrifícios humanos, né? Chega a ter morte, nem gente morrendo, trabalhadores às vezes, nem isso cancela o show, né? Os grandes rituais satânicos, demoníacos, diabólicos. Você vai assistir a Copa do Mundo? Pois você vai estar fazendo um grande ritual ao diabo, a Satanás, shows, Copa do Mundo, futebol. Essa série de coisas que tem no mundo são cultos de adoração ao diabo, não? É claro que, como eu digo, se Satanás mudasse o nome assim, Assembleia de Deus para Assembleia do Satanás, Igreja de Deus para a Igreja do Satanás, aí você não ia, né?
Mas o diabo ainda colocou a Copa do Mundo. E Tiago 4,4 diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo se faz inimigo do Criador. E nem com o nome Copa do Mundo você vai deixar de praticar o ritual satânico da Copa do Mundo. Não tem jeito. Tem hora que o diabo vem com um sapatinho de algodão, mas tem hora que o diabo tira a máscara, né? Copa do Mundo, por exemplo, o diabo aí arrancou a máscara, gente. Ele não tá mascarado, não, nem com um sapatinho de algodão, caminhando de fininho, pra ninguém ver. Ele tá mostrando que é ele. Mas nem mostrando os crentes, os evangélicos, os católicos, cristãos, muçulmanos, judeus, os pentecostais, neopentecostais, deuteropentecostal, vai deixar de praticar o ritual satânico, de assistir, vibrar, e os crentes vão falar em língua estranha, na hora do gol do Brasil, né? Vamos falar em língua estranha, né? É um ritual. Fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Ô, pregador, mas existe alienígena? Ó, o físico estava dizendo que até o momento, mesmo com esse último pacote que Donald J. Trump soltou, ele disse que ainda não prova que há alienígena, extraterrestre e ET. Ele disse que está estudando, é o maior físico do mundo na atualidade, né? Ele diz que para provar que tem que ter contato em 3 graus. O primeiro grau é ver no céu. Ah, mas não está vendo arco-íris? Nuvens? Naves? O cientista diz que 95% a física explica isso aí. E sobra 5% que a física não tem explicação. Aí, mesmo assim, ele diz, ilusões ópticas. São ilusões ópticas e... ou talvez ele não feche a porta. Esse doutor, né? Michio Kaku, né? Tem um cabelão branco, grandão ele. Ele diz que não fecha a porta. Ele foi criado em igreja, mas hoje ele é agnóstico, né? Ele não diz que é ateu. Ele diz que viveu, cresceu dentro da escola dominical, mas hoje ele diz que não fecha a porta. Pode ser que tenha visitantes, mas ele diz que está examinando os pacotes que o Trump está abrindo. Já abriu 2 pacotes, né? E ele diz que vê vídeo por vídeo e estuda. E a física até agora não há prova, nem de primeiro grau. Mas eu, assim, no meu pensamento, eu não sou físico. Eu sou técnico em enfermagem e cabeleireiro, barbeiro, né? Para cortar cabelo e fazer barba, e também sou um pregador. Estou falando aqui como pregador. Eu acredito que algumas coisas são sobrenaturais, né? Eles falam, não, é ilusão óptica, aquele arco-íris lá no Piauí, né? É ilusão óptica. Esse arco-íris aí, essa nuvem redonda com arco-íris na China, né? A física diz, né? Mas eu acho que já está na hora de acontecer coisas sobrenaturais. Muito embora Yeshua Mashiach disse em Lucas, acho que 17, que haveria sinais espantosos no céu, né? É profético, né? É um dos sinais da volta de Yeshua Mashiach, esses sinais. Também ele diz que haverá perplexidade pelo bramido do mar, e já são tsunamis, né? Grandes terremotos em vários lugares. Está profetizado isso, né? Grandes terremotos. Teve um no Rio de Janeiro agora, deu 3,3 na escala Richter, né? Você vê que todos os sinais estão aqui. E o profeta William Branham chamava hoje é UFO. No tempo do William Branham era disco voador. Depois mudou para OVNI, né? Hoje a ciência está chamando de UFO. O William Branham chamava de anjos. E eu concordo com o William Branham. Eu concordo com o profeta William Branham, né? Que são anjos. Porque o William Branham disse que antes da terra ser queimada, como Sodoma e Gomorra, foi queimada por fogo lá, enxofre, Deus enviou 2 anjos, 2 malá, para fazer uma investigação lá em Sodoma e Gomorra.
E os homens de Sodoma queriam abusar. Ló até disse, eu tenho 2 filhas virgens aqui, né? Tome elas, faz delas o que vocês quiserem fazer, sodomitas. Os homens de Sodoma dizem, não queremos mulher não. Nós queremos esses 2 varões aí, ó. Coloque eles para fora. Ou então vamos arrombar a porta. Nesse negócio de arrombar a porta, os 2 malá, os 2 anjos, estendeu a mão e cegou todo mundo. Os homens não achavam mais, não via chão, não via ninguém. Ficaram cegos. E os anjos agarraram na marra. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, Zacarias e Zariá dizendo, é pelo meu ruache. O latim diz meu espírito, né? O meu ruache. Mas a Bíblia diz que os anjos pegaram, um anjo pegou na mão da mulher de Ló e de Lote e arrancou na marra. Outro anjo pegou nas mãos das 2 filhas e puxou na mão e deu a ordem, não olhe para trás, não olhe para trás. Mas não disse o que ia acontecer. Vá no Mar Morto hoje, em Israel. A estátua da mulher de Lote de sal está lá. Toda a região. Gente, o Mar Morto é um mar salgado. O Marabá, Deuteronômio, o Bereshit, Gênesis 14, fala dele. A estátua de sal está lá, da mulher de Lote. Você jogar um filhote de tucunaré, dourado, tambaqui, morre na hora, não tem peixe. Embora o mesmo Ezequiel que eu li no capítulo 1, fala no capítulo 47, que as águas do Mar Morto vão ser curadas. E o Mar Morto vai dar muito peixe, né? Porque está vindo aí o milênio, né? Será no milênio? Deve ser no milênio, porque Apocalipse 21, já depois do trono branco, na eternidade, não tem mais mar, né? O mar não existe mais. Então vai ser no milênio que o Mar Morto, as suas águas serão curadas. Vai ficar bonito o Mar Morto, cheio de tambaqui, dourado, né? Tucunaré, porque hoje no Mar Morto você pode ler jornal e revista, que você não afunda, você fica boiando em cima dele. Não tem vida. Não tem vida. É ali que está a estátua de sal. Eu já vi em vídeos ela, a estátua de sal. Está lá para todo mundo ver. É ali que está enterrado Sodoma e Gomorra. É ali que o Ial, mas não tem nada a ver com o Ial da Bíblia. O Ial, Benami Netanyahu, está a reconstruir a cidade de Sodoma para o dia do orgulho gay em Israel agora. A partir do dia 1º ao dia 4 dias de festivais, né? Eu disse, por isso que Israel não ganha guerra. Desde 1998, Israel não ganha mais nenhuma batalha, né? E não vai ganhar nem do Irã, nem do Líbano, nem da Síria, não vai ganhar de ninguém. Vai perder. Porque Deus não aprova uma abominação dessa, gente. Então, o Mambrana, profeta de Deus, um homem de um caráter excepcional, né? Esse não mentia. O Cacô é um mentiroso. O William Branham estava em casa. Eu já expliquei aqui. Tinha um processo para pagar $500 milhões ao governo federal americano de impostos. Porque o governo disse, nós sabemos onde você colocou cada dólar, cada centavo. No Canadá, você visitou e a igreja lá não tinha telhado, você pagou, William Branham, o telhado da igreja. Morreu fulano de tal, você pagou o velório e ainda sustentou por um tempo a viúva. E o William Branham disse assim, eu não queria que ninguém soubesse o que eu faço com o dinheiro. Foi o promotor lá, o governo federal, a Receita Americana, que veio dizer o que eu estava fazendo com o dinheiro. E eles disseram, você deve $500 milhões ao governo americano, pague o William Branham. E o William Branham disse, isso aí salvou o William Branham da Receita Federal. O pior é que eu vou ter que pagar esse $500 milhões e essas pessoas que eu ajudei vão ter que pagar também. A Receita lá disse, não, só você. O William Branham disse, por quê? Porque uma oferta não solicitada não se paga imposto, uma Brandes. Então não devo nada para o governo americano. Por quê? Porque eu nunca pedi dinheiro, nunca pedi oferta, nunca pedi dízimo. E esses lenços aí que você envia? Você cobra quanto? Uma Brandes, nunca cobrei um centavo. E os ginásios, estádios, auditórios? A Mambrana tinha uma linha. Qual era a linha do Mambrana?
ele não pedia dinheiro para pagar as contas de aluguel de auditório, ginásio. Mombrana acreditava que ao passar a salva, né, o valor para pagar as despesas, hotéis, o auditório, ia cair dentro da salva. Era o compromisso que o Mombrana tinha com Deus. Ele fez esse compromisso. Eu vou pregar, vou orar por cura divina, mas não vou pedir dinheiro. Mombrana rasgava cheque, porque alguém era curado de câncer e queria agradar o profeta, dar cheque aí, acho que quase $500 mil. Mombrana não aceitava, não. Ele não vendia o dom, ele não aceitava dinheiro. E aí, houve uma etapa do ministério de Mombrana que não estava caindo oferta para pagar as despesas. E os inimigos de William Branham estavam caçando ele. Teve uma reunião mesmo do Mombrana que, antes da reunião lá no auditório, ginásio, alguns inimigos do profeta William Branham fez um folder, um cartaz, dizendo: o FBI vai te desmascarar. Chamava o William Branham de telepata mental, né? Porque o William Branham podia dizer o que você pensava, né? Podia mandar você mudar os pensamentos, que isso aí é coisa do onisciente, o Criador, não pertence a homem nenhum, mas o Mombrana não podia fazer isso. Era o segundo sinal. O primeiro que ele tinha, na mão esquerda, ele pegava na mão direita da pessoa, aí esse sinal, a mão dele inchava. O relógio de pulso de William Branham parava de girar, você vê. E o Mombrana, com esse dom, a mão inchando, se a mão não inchasse, a pessoa estava saudável. Se ela inchasse, apareciam umas pintinhas na mão, e o Mombrana podia dizer: você tem a bactéria tal, você tem a doença tal, ele dava o nome da doença. O segundo dom, aí ele iria revelar os segredos dos corações. Igual uma mulher foi a William Branham porque ela tinha crises de nervosismo. Ela quebrava tudo em casa, copo, prato, armário, fogão, quando a crise pegava ela. E ela queria ser liberta desse nervosismo crônico. E o irmão Branham pegou e entrou em operação o segundo dom, que é o segredo do coração. Houve uma visão na frente do irmão Branham. O irmão Branham diz assim: eu te vejo, seu marido está lutando na Segunda Guerra. Está lutando na guerra, não sei se era na Segunda ou no Vietnã. Seu marido está na guerra. Você está num carro da cor tal, 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 e tem um homem dentro do carro dirigindo, não é seu marido. E um trem de ferro quase bate no carro. E você cometeu adultério. E esse demônio tem o direito de fazer isso com você. Causar esse nervosismo crônico. E você está escondendo esse pecado. A mulher ficou assustada, regalada, e disse: é verdade, irmão Branham. E se você morrer sem confessar esse pecado ao seu marido, sua alma vai fritar no inferno. O irmão Branham disse isso para ela. Você entende? Esse era o segundo dom. Esse dom, quando operava, ele não era o que o William Branham queria fazer. Era o que Deus queria fazer. Na Índia, por exemplo, uma mulher veio na fila de oração, esse segundo dom operou, e às vezes esse dom dizia coisas que não eram boas. O irmão Branham falou para essa irmã: você está pronta? Você vai morrer. Pensa, a pessoa ir num culto com o William Branham, na fila de oração, querendo ser curada, aí o dom opera e diz: você vai morrer. Você está pronta, preparada? Ainda bem que falou, e ela morreu mesmo. Quando esse dom operava, o irmão Branham chegava a ver o horário que a pessoa ia morrer. Demo Shakira, dos homens, Adonep, homens do Evangelho completo, a irmã Branham falou, ainda disse o horário. Ela vai morrer, né? E os profetas americanos, tudinho gritando, profetizando: não, ela vai viver. A irmã Branham falou até o horário. A irmã Branham foi dormir, descansar. Na hora tal, a irmã morreu. Mas os profetas americanos profetizando que ela não ia morrer, porque ela era filha de um homem importante, né? Acho que ele era presidente da Adonep, dos homens do Evangelho completo, né? Homens de negócio. Então, quando esse dom operava, era assim. Aí o profeta falou pro promotor: eu não devo nada, porque eu nunca pedi dinheiro. Você pode provar? Posso.
Como que seu dinheiro vem, como que o dinheiro vem, cai na sua conta? Eles vêm pela caixa postal. Você perde? Não. Dá algum folheto? Não, não, não. Simplesmente chega. Pode me dar a chave da caixa postal? Darei. Vou ficar com ela por um tempo. Tanto tempo que você quiser, doutor. E ele ficou lá e realmente os dízimos, a oferta caía na caixa postal do profeta, sem o profeta pedir, né? E aí ele comunicou à Receita Federal e a Receita Federal resolveu extinguir a multa de $500 mil. Porque o irmão Branham, para mim, o William Branham foi melhor do que Billy Graham. Billy Graham, dizem que ele foi um pregador batista, que as contas dele eram enxutas, né? Não só negava imposto, né? Mas para mim o irmão Branham era melhor do que Billy Graham, né? O irmão Branham era correto. Aí, quando o dinheiro não caiu e a conta ficou no vermelho, não deram conta de pagar a campanha, o auditório, o irmão Branham parou de pregar. O irmão Branham era tão honesto com Deus, que ele disse: Senhor, eu te fiz uma promessa e eu vou cumprir, eu largo o ministério. Foi trabalhar de servente com Banks Wood, um administrador do tabernáculo dele. Ele era pedreiro, ele disse: me arruma um emprego. De quê, irmão Branham? Você ser servente na construção civil. E foi e parou de pregar. Parou de pregar. E a irmã Meia, da mulher dele, o Billy Paul, chorando: papai, você está errado. Billy Paul Branham, a esposa dizia: Bill, você está errado. Ele disse: não, um homem tem que cumprir sua promessa. Eu fiz uma promessa a Deus. Tem o lado de Deus para cumprir comigo e tem meu lado humano como homem para cumprir com Deus. Então, como falhou, deu vermelho, não dei conta de pagar, eu abandono o ministério. Abandonou. Depois Deus deu a visão da terceira puxada, né? Está na mensagem Véu Adentro, porque as pessoas são tão agitadas, né? Aí o irmão Branham vai voltar por causa daquela visão, né? Ele voltando às campanhas. Mas o irmão Branham, no final da vida, foi abandonado, né? Porque ele revelou os 7 selos, a semente da serpente, que eu quero ler aqui agora, essa referência, gente. Faz parte da minha pregação esta manhã, no momento em que estão dizendo que vai aparecer os grey, os do zoião e pele cinza, os nórdicos, os branquelos, né? Os brancão. E vai aparecer os insectoides, que parecem um louva-a-Deus, e os reptilianos, né? E aí eu leio aqui, eu vou seguir explicando isso. O que eu estava lendo? Eu estava lendo sobre contato em primeiro grau, é ver coisas no céu. Contato em segundo grau é ter um pedaço do disco voador, do OVNI, não tem. Ou um corpo de um ET. O físico diz que até agora não tem. Não tem nada tangível, assim, palpável. O Pentágono e a NASA que diz que tem. A Área 51 diz que tem, mas nunca mostrou nada para a humanidade. Isso seria contato em segundo grau. Contato em terceiro grau, aí seria você pegar na mão do ET, não? Até agora ninguém pegou na mão do ET, assim, não foi mostrado nada ao mundo. Mas o Pentágono disse que tem essas 4 raças. Aí a notícia do Pentágono. Donald Trump ficou furioso com Barack Obama, que no podcast disse que existe ET alienígena, e disse que vai revelar tudo. E o Trump tá botando para quebrar, né? Já trouxe 2 pacotes. E assanhou, agitou, movimentou o mundo ufológico, até os pastores que creem em ET, extraterrestre, alienígena, né? O físico diz: esse contato em terceiro grau até hoje não houve. Tem o do primeiro grau aí que vê coisas no céu. O do segundo grau, que é você ter um pedaço da nave, um corpo de um alienígena, um ET, ou um motor da nave, né? Nunca apareceu. O terceiro grau é pegar na mão, ver e pegar na mão. Aí o físico diz: também até hoje não apareceu, não. O físico ainda respondeu assim: tem esses sensacionalistas, alguns homens, mulheres, que dizem que viu, pegou na mão. Mas aí ele diz: são sensacionalistas, eles não provam.
Nunca provaram o que viram o corpo. Aí tá cheio de sensacionalismo. Mas agora o Pentágono resolveu dizer que tem 4 raças, né? E que vai apresentar, né? Aí eu me adiantei, eu não ia pregar sobre isso. Já fiz uma pregação. Eu fui ver depois, minha pregação tem 1 hora e 48 minutos. Eu preguei demais da conta, né? Mas aí eu me adiantei e falei já o meu parecer. E não vou mudar o meu parecer não, gente. William Branham disse na mensagem Semente da Serpente, que ele pregou em 28 de setembro, mês 9, em 1958. William Branham disse, como a semente da serpente conseguiu passar por onde? Pela Arca de Noé. Porque na mensagem Semente da Discrepância, a irmã Branham diz que o dilúvio veio para afogar o mundo, afogar a raça da serpente. Que Caim não era 100% humano. Ele era meio animal, porque o pai dele era um animal, a serpente, com 3 metros de altura. Por isso que ele vai para a terra de Nod. Você fala os nefelins, os gigantes. Eram os parentes dele. Ele não fica com Adão e Rava. Mas Abel ele mata. Ele não fica com Sete, Jared, Malaléu, porque não é parente. Na verdade, ele tem 50% de Eva e ele tem 50% da serpente. Ele sabia quem ele era. Por isso que ele vai lá para a terra do gigante. Para a parentela dele, né? Para a descendência dele. E aí o mundo ficou mal. Porque eu já estou lendo William Branham, eu vou ler tudo aqui, a referência 198 da mensagem Semente da Serpente, pregado em 28 de setembro de 1958. Irmão Branham explicando como que a raça da serpente passou pela Arca de Noé. Ela entrou dentro da arca, viu? Então não tinha só 8 pessoas dentro da arca, né? É muito provável, ele vai explicar aqui como que passou, mas eu já quero ler na Bíblia. Bereshit, Gênesis capítulo, é o 4, né? Falando sobre esses descendentes da serpente, né? Quem disse que a serpente tem semente? Não foi eu não, foi Jeová. Porque onde estás você, Adão? Eu ouvi a tua voz, ó Criador, pelo jardim e me escondi. Por que você esconde? Comeste tudo, o fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal que eu te proibi de comer? Foi a mulher que tu me deste por companheiro. Joga a culpa, né? Na mulher. Ela me deu do fruto proibido, que é o sexo, né? E eu comi com ela, né? E o que aconteceu, mulher? A serpente me enganou e eu comi com a serpente. Aprendi o sexo com a serpente. E com a serpente, quando o Criador vai tratar, diz em Bereshit, Gênesis 3,15, agora você, serpente, é o animal mais maldito da terra. Ele era o destaque da criação. O destaque da criação não é gorila, macaco, chimpanzé, é serpente, só que virou um elo perdido porque Deus tirou a coluna cervical, as mãos, os pés, a faculdade de falar. Astuto quer dizer marrar, um animal que tinha raciocínio, muito diferente de um papagaio. Virou um ofídeo, um réptil. É o elo perdido, não tem como a ciência achar, porque Deus escondeu bem escondido. Foi revelado a William Branham, e aqui em Bereshit, Gênesis 4, vai falar dos descendentes de Caim, né? Porque Bereshit 5 vai falar da descendência de Adão. E por que Caim tem uma descendência? Porque Deus ainda diz, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a sua semente, serpente, e a semente da mulher. Ou seja, quem disse que a serpente tem semente foi Deus. Quem disse que a serpente conseguiu ter um filho com Eva, Rava, a mulher, foi Deus. E tem mesmo. A questão é que essa raça é afogada no dilúvio, mas o William Branham, eu estou lendo aqui, vou terminar de ler, o irmão Branham disse que ela conseguiu passar pela arca. E aqui você tem Bereshit, Gênesis capítulo 4, versículo 16, então Caim saiu da presença de Adonai, o Senhor, né? E foi morar na região de Nod.
que fica ao leste do Jardim do Éden. Ele abandona a família. Adão, porque Adão não é o pai dele. O que ele vai ficar fazendo com Adão ali, morando com Adão? Ele não obedecia nem Adonai e Jeová, o Criador. Você acha que ele ia obedecer a Adão? Ele matou o filho de Adão com Eva, Isha, a mulher, Abel. Então ele não fica ali, gente, de forma alguma. Ele vai para o rumo dos parentes dele lá, os gigantes, né? Na terra de Nod, ao leste do Jardim do Éden. Caim e sua mulher. Quem era a mulher de Caim? Era uma irmã dele, né? Porque a Bíblia diz que Adão e Eva teve filhos e filhas. E Goiânia aqui, ó. Goiânia foi fundada em 24 de abril de 1933, já tem 91 anos. Goiânia já tem quase 2 milhões de pessoas, com 91 anos. Naquele tempo, os homens viviam, Adão viveu 950 anos, Matusalém viveu 969 anos. Se Goiânia, com 91 anos, tem 2 milhões, imagina como que a terra encheu de gente. Além do mais, William Brandt diz que Eva teve 70 filhos. E você, mulher, não quer ter nenhum, você quer ter um dog, um pet, né? Um cachorro. E Eva, a primeira mulher, teve 50 filhos. Meu filho chegou aqui ontem e disse: papai, eu tenho uma Bíblia aqui, mas não me mostrou. Adão não é o primeiro homem. Disse: para com isso, rapaz. Adão é o primeiro homem e Eva é a primeira mulher. Para com essa conversa, rapaz. Eu dei oportunidade para provar, mas não prova, entendeu? Não tem prova. Então Caim saiu da presença de Adonai e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Éden. Caim e sua mulher, casou com a irmã dele. Até Abraão casou com a sua própria irmã, por parte de pai. Sara era filha o mesmo pai de Sara, é o mesmo pai de Abraão. As mães eram diferentes, né? As mães biológicas, né? Hoje isso não pode. Havia um tempo que podia. Hoje, se fizer isso, dá anão, vai nascer anão, naninismo, né? Vai ter efeito contrário, né? Porque o sangue hoje está fraco, né? O ser humano está fraco. Mas lá no começo do mundo, o sangue era forte, né? Não vinha essas doenças congênitas, né? Problemas, né? Aberrações, né? Agora vamos lá. Aqui, Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mas esse não é o Enoque que foi arrebatado, não. É outro Enoque, aí é 2 Enoque. Tem um Enoque na genealogia de Adão e um Enoque na genealogia de Caim. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi para Irade, que foi o pai de Meljoael, que foi o pai de Matusael, que foi o pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Olha a poligamia aqui, ó. Olha a bigamia, a poligamia chegando. É a raça de Caim que gosta de poligamia. Há profetas, pastores, líderes religiosos, filhos de Caim, que são polígamos, bígamos e autorizam a poligamia. Isso começa com Caim. Lameque teve 2 mulheres, uma delas chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criam gado. A descendência de Adão, você vai ver que eles criam ovelha, pastores de ovelha, né? O Caim começa criando gado, a descendência dele, e vive em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos. Tá vendo de onde vem a Shakira? Gosta de Madonna? Taylor Swift? Gosta de Gustavo Lima? Olha de onde vem a música. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado, ou seja, o pai de todos os músicos, que toca lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro. Olha aí, ó. Os filhos de Adão, de Sete, não inventa nada. Os filhos de Caim são inventores. Cavucar a terra, né? Tirava os elementos da terra para fazer. Aqui, ó, Tubal-Caim, que era ferreiro, e fazia objetos de bronze, extraiu bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres:
Olha a poligamia onde está. Na raça de Caim. Ada e Zila. Ele tinha duas mulheres. Bígamo, né? Bigamia. Escute-me, mulheres de Lameque. Marque bem o que eu digo. Matei um homem, porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim. Caim era o pai deles, né? Então, se alguém me matar... Ó, ele fazendo piada. Se alguém me matar... Eu já matei 2, ó. E se alguém me matar, vocês saibam, minha mulher, fazendo piada do que Deus disse a Caim. O que ele vai dizer aqui? Serão mortos 77 pessoas da minha família, da família do assassino, para me vingar. Fazendo piada, ó. Pega a palavra de Deus para fazer piada. E quem matar Caim 7 vezes será vingado. Então ele diz, eu já matei 2, eu sou pior do que meu pai Caim, né? Meu avô, bisavô Caim. Se me matar, vai ter que morrer 77 pessoas para me vingar do assassinato. Então você está vendo aqui essa descendência de Caim. Inclusive, aqui tem tudo que não presta, né? Tudo que não presta, que hoje o mundo aceita, né? Incluindo essa lei da misoginia que está chegando. Você acha que esse empoderamento feminino aqui na raça dos cainitas, né? É uma raça diferente, porque a raça de Adão, você lê Bereshit 5, né? Tá aqui, ó. Você vai ver que o povo de Adão, de Sete, eles estão preocupados não em ser inventores, cientistas. Eles querem encontrar Jeová, invocam Jeová. Eles procuram por Deus, há uma sede de Deus. Se quiser eu leio aqui, os cainitas nunca tiveram sede de Deus. E quando um cainita é pregador, profeta, se diz profeta, pastor, é para escravizar, como Nimrod na Torre de Babel. Tomar o dinheiro, o dízimo, que nem bíblico é para as nações, para os gentios pagar. Eles viram pastores, pregadores para arrancar dinheiro. Já você lê aqui os de Adão, deixa eu ler, já que eu li a de Caim, por que não lê a descendência de Adão aqui no outro capítulo? Bereshit, Gênesis 5. Você tem aqui, depois disso, vamos lá. Depois disso, Adão viveu mais de 800 anos. Eu vou começar do 1. Então, essa é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. O Caim, lembra-te, ele era meio humano e meio animal, porque o pai do Caim é a serpente. Ele era animalesco, né? Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecido com ele. Isso aqui é a raça de Adão. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome, e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Você vê, já não vai citar Abel, porque Abel não teve filho, não tem descendência. Já começa a descendência de Adão com 7. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade, Adão. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 800 anos e 7 anos, e foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 800 anos e 15 anos. Mais 815 anos. E ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, seu filho Malalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 910 anos de idade, o Cainã. Quando Malalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malalel viveu mais 830 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu
mais 800 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos de idade, e o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos. Foi pai de outros filhos e filhas. E Enoque viveu 365 anos, e ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais de 782 anos, e ele foi o pai de outros filhos e filhas. Eu estou lendo, é Bíblia, é para ser lido. Se está escrito, é para ser lido. E morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho. Ele disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas esses meninos vão trazer descanso para nós. Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 777 anos. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos. Deixa eu achar aqui na Bíblia, onde diz que a descendência de Adão começou a invocar o nome do Senhor. Eu preciso ler essa escritura. Não vem dos cainitas, não? Só um minutinho, tenha paciência comigo, eu tenho uma Bíblia aqui no aplicativo, e agora eu preciso achar esse texto, não? Deixa eu escrever aqui, onde diz, já viu, pregar e digitar, onde diz que descendentes de Adão começaram a invocar o nome do Senhor. Invocar, precisa achar esse texto. Eu disse que tem. Invocar o nome do Senhor. Se eu disse que tem, eu já li, não tenho certeza. Invocar o nome do Senhor. Quer ver que vai me dar aqui? O Google, não? Vamos usar a internet bem usada, não? Está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Eu li todo o capítulo 4, 26. Será que eu saltei? Vamos ver aqui, 4, 26. Não, lá no 4 eu estava lendo sobre a descendência de Caim, né? E tem um texto lá que fala de invocar o nome do Senhor. Eu acho que quando termina a descendência de Caim, mas está aqui já, ó. Gênesis 4, 26. Você que tem Bíblia, se você quiser já indo lendo na sua Bíblia, você já pode ler, né? Então, não vem, o que eu quero dizer é isso, não vem dos cainitas invocar o nome do Senhor, da descendência de Caim. Isso vem da descendência de Adão, de Sete. Gênesis 4, 26, está aqui, ó. E Sete foi pai de um filho e chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome de Adonai começou, o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então os cainitas nunca se preocuparam em adorar a Deus. Ô pregador, mas você não leu aí onde Eva estava grávida de gêmeos? Onde Eva, quando deu à luz, diz: alcancei do Senhor um varão. E aí nasce o Caim. Caim não é primogênito de Adão? Não. Caim é o primogênito da serpente. E quando Eva diz: alcancei do Senhor um varão, Eva está reconhecendo a lei da fertilidade, porque Deus criou essa lei. A mulher no período fértil, se fizer sexo, engravida. E toda a vida vem de Deus. Você acha que Eva ia dizer: alcancei de Satanás um varão? Satanás não tem poder de criar nada e de dar vida a coisa nenhuma. Quem pode dar vida, mesmo a uma semente da serpente, a um filho da serpente, como Caim, é Deus. Por isso que ela reconhece isso. Ela estava errada? Não. É Deus que dá vida, porque o próprio Deus
criou a lei da fertilidade. Eu volto ao Bereshit, né? O Bereshit, na Semente da Serpente, 28 de setembro de 1958, por William Branham. Como a semente da serpente, como a semente conseguiu passar? A semente veio na arca, igual como fez no princípio. Como foi no princípio? A serpente engravidou Eva, Adão engravidou Eva, ela tinha Caim e Abel na barriga, Deus expulsou ela e ele, Adão, do jardim do Eva. A serpente foi mudada a forma, amaldiçoada. De erecto virou réptil. E Deus expulsa o casal, Adão e Eva, do jardim, e Eva está sendo expulsa grávida, com gêmeos na barriga de dois pais diferentes. Porque ela comeu primeiro o fruto proibido, que é o sexo, com a serpente. Ela aprendeu isso com a serpente e foi ensinar a Adão. E se Adão evita fazer aquilo, na viração do dia, todo dia, na viração do dia, o Criador descia lá no jardim e visitava Adão. Adão sabia que o Criador, é o William Branham que diz, e é verdade. Ele ia queimar vivos, fulminar vivos, Eva e a serpente, se Adão não se suja. Mas Adão não queria ver a carne da sua carne, o osso dos seus ossos ser fulminada, destruída. Então ele cai para salvar ela, né? Você me entende? O primeiro Adão. O segundo Adão, que é Machia, Paulo disse que ele se entregou pela congregação, a Keilah, né? A comunidade, pelos irmãos. Ele se entregou, né? Para nos salvar, né? Então o primeiro Adão se entrega para a mulher dele não ser destruída. E o segundo Adão na cruz se entrega para nos salvar. Então, como que a semente passou? A semente veio na arca, igual como fez no princípio, através da mulher. Aí o irmão Branham diz que passou por suas esposas. As mulheres de Sem, Jafé e Cã, né? As noras de Noé. Como que passou? Eu não sei. Mas passou. Elas levam, olha o que o William Branham diz, elas levaram, olha, aqui o irmão Branham explica, né? Elas levaram a semente de Satanás através da arca, igual como Eva levou a semente de Satanás para dar luz a Caim através da mulher. Então o irmão Branham está dizendo que as mulheres fizeram passar e elas levaram a semente de Satanás através da arca. Aí, gente, é onde eu tenho pregado. Para mim não tem ET, alienígena, extraterrestre. Mas eu creio em seres celestiais. Como Ezequiel 1, ele está vendo um ser celestial. Do céu, da eternidade. É um ser diferente de nós humanos aqui, terrestres, mortais. Você viu aí? Com 4 faces, né? Você viu aí as rodas, quando eles se movimentam, as rodas movimentam, quando eles podem voar, né? Nós não podemos, né? Então eu creio em seres celestiais. E eu vi um pregador pregando, já até morreu esse pregador, era de Santiago, no Chile, né? Ele cita o Salmo, o salmista no Salmo, tá aqui o Salmo aqui, onde é dito lá, os carros de Deus são milhares, né? Então ele cita esse Salmo 68, versículo 9, é isso? Onde eu anotei, estava anotado aqui. Ele cita esse Salmo, né? E aí ele fala que quando esses anjos, que eram seres celestiais, porém hoje você diz que é ET, alienígena, mas são seres malignos, os anjos de Satanás. Satanás caiu com seus anjos, né? Então antes eles eram perfeitos, seres celestiais, como seres celestiais de Deus. Existia antes os seres celestiais, e tudo era seres celestiais. Mas quando Satanás cai, com seus anjos, seus seres viram o quê? Seres malignos. Aí esse pregador defende que Deus não tirou os carros. Aí esse pregador, Dário Salas, que já morreu, né? Esse pastor pregava muito sobre
OVNI com eloquência braba, tamanha. Chegava a convencer. Ele não me convenceu, não. Eu vi a pregação dele, não fiquei convicto. Para mim, não é do jeito que ele prega, né? Me entende? Aí ele prega que esses anjos caíram, mas Deus não tomou as naves, os discos voadores, os UFO, os OVNI deles. Aí ele acha que esses OVNIs que aparecem aqui hoje, uns é nave espacial de Deus e outros são naves espaciais de Satanás. É assim que ele pensa e ele prega, não? Você está me entendendo? Porque tem um salmo aqui, eu anotei, mas não estou achando aqui. Eu acho que é o 68, versículo 9, né? Não, está aqui. 68, versículo 17. Que fala dos carros de Deus. Porque realmente Elias subiu numa carruagem, é um carro. E era de fogo, não? O profeta era humano. Elias. E ele entrou dentro desse carro de fogo. E os cavalos puxaram o carro de fogo. E os cavalos eram de fogo. Então, é algo sobrenatural, mas é real. Se você estivesse lá, você diria: OVNI, UFO, disco voador, ET, alienígena. Nada disso, gente. Isso é da parte dos seres celestiais. Isso aí eu creio. Os robôs da NASA não chegou em Marte? Achou algum homem marciano, verdinho lá? Não. Se chegasse em Saturno, Vênus, também não ia achar nada. Nós estamos sozinhos? O físico aqui diz que estamos. Até que prove em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Eu digo que não estamos sozinhos. Acima de nós aí, a uma altura de 3 metros, já está a outra dimensão onde vivem os seres celestiais. Além de mais, Paulo também falou que o príncipe da potestade do ar vive nos ares, né? Satanás, né? Com seus governadores da maldade, espíritos malignos, né? Das trevas, né? Da maldade, está tudo aí no ar. Aí ele prega absurdo, ele disse que lá em Iov, quando Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? O Satanás diz: eu venho da terra e de passear pela terra. Aí ele aumenta, ele prega coisa que a Bíblia não diz, que outro anjo vem de Orion, de outros planetas, né? Diz que tem seres em tudo quanto é planeta aí que se apresenta ao Criador, os intergalácticos, né? Eu não vejo isso, não. Moradores, né? Habitantes, só tem aqui na Terra. Mas aí eu preguei e reafirmo, baseado no que o William Branham falou, que a semente de Satanás passou pela Arca de Noé. Por isso que vemos os gigantes lá no livro de Números, em Cades Barneia, os filhos de Enac vivendo nas montanhas, vemos o Golias. Aquilo não é normal. Um homem com um dedo de 37 centímetros, uma lança de 12 metros, uma altura de 3 metros de altura. O que é isso? É a semente da serpente, gente. É a mistura que Eva fez no paraíso, lá no Jardim do Éden. Foi afogado de luz? Foi, mas Mombrana fala 198, a referência da mensagem da semente da serpente, que passou. E essas criaturas é muito inteligente. É alto inteligente, é avançado. É super avançado. Esse físico, gente, que eu estava vendo ele responder pergunta, olha o que ele diz que é OVNI, né? Na opinião dele. Ele diz que esses OVNIs... O que ele diz aqui? Ele diz que esses OVNIs, né, são criações do governo americano, né? Sofisticadas, né? São coisas robóticas, né? Essas coisas que viajam, né? Às vezes cai aí, eles pegam, né? E é o físico dizendo. Entenda que eu acredito que a semente de Caim, a semente da serpente, está aqui porque passou pela arca. Esses seres estão aqui. Os descendentes de Caim, né? Então, como vai ser nos dias de Noé? Se por acaso apresentar um grey, um nórdico, um reptiliano e um insectoide, para mim isso é descendência de Caim.
Esses seres serão descendentes de Caim, no meu parecer, como pregador que está pregando a palavra de Deus nessa hora. Claro, eles podem estar elaborando um engodo aí para enganar a humanidade. Para enganar a humanidade. Segundo o físico, que eu estava vendo ele responder perguntas, ele fala que o governo americano, mas ele não é só o governo americano, é todos os governos, russo, chinês, que os governos mentem, né? Simplesmente os governos mentem, arrumam desculpa tradicionais. Qual a desculpa maior do governo? Não estamos preparados para os alienígenas, para os ET, para os extraterrestres. A humanidade não está preparada para esse contato. Aí é o Pentágono, a ONU, e o Pentágono saiu na frente dizendo que existe já 4 raças. Vai ter que apresentar agora, né? Para mim, se apresentar, é semente da serpente evoluída, né? Entende? Mas a desculpa, ó, ele é inteligente. E ele diz que vivia em escola dominical. Ele está bem velho, esse físico. Ele diz que o governo americano mente. Com desculpa, não podemos revelar porque a humanidade não está preparada. Ele diz que isso tudo é mentira e é uma desculpa para esconder o quê? Os ET, ele diz que não. Os alienígenas, ele diz que não. Os extraterrestres, ele diz que não. É para esconder da humanidade essas experiências aí que os Estados Unidos faz com bombardeiros, aviões, bombardeiros Silver. E também para esconder o que eles estão fazendo, esses experimentos aí de militares, soldados americanos, fazendo experimentos de transporte aerodinâmicos, né? Disse que tudo isso aí, desculpa de ET, disco voador, área 51, para esconder essa evolução. Ele não está vendo nada de ET, nada de disco voador. Ele está vendo o governo americano fazer uma desculpa para fazer esses experimentos aí, desses bombardeiros, esses aviões, experimento com militares de transporte aerodinâmicos, né? Enquanto isso o governo vai fazendo. Você vê, outro dia o B2, o B-52, mandou bombas lá no Irã, como mandou o ano passado, para destruir as instalações de urânio lá, atômicas, debaixo da terra, né? E as pessoas olhando o B2, o B-52, dizendo, isso aí os americanos capturaram o disco voador e os ZT obrigaram os ZT, fizeram um acordo com os ZT para os ZT dar essa tecnologia para fazer B2, B-52. Aí eles falam assim, veja, o B2, o B-52, esses aviões é diferente. A maneira que eles voam é diferente, né? O formato deles é diferente. Aí eles dizem assim, já era no formato de um disco voador. Gente, a semente da serpente está na terra. Aqueles que faziam escavações, extraíam os minerais e faziam os artigos, peças, faziam invenções, essas criaturas estão aqui. Está aí servindo os governos do mundo, né? Como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem, né? Então vocês estão a me entender? Eu estou explicando da melhor maneira possível, da maneira que eu acredito, né? Entende? Mombrano dizia, no tempo dele, e para mim não mudou, essas coisas chamadas de discos voadores são anjos investigando a Terra antes da Terra pegar fogo, né? E eles vão descer e vão levar aqueles que estão com as vidas prontas, né, para o xalufe, o arrebatamento. Isso aí vai acontecer, né? Você me entende? Ainda tem uma escritura para ler e encerrar. Tem mais assuntos aqui, mas não vou ler porque eu já passei da hora, né? Estou colocando as folhas do lado de cá. Só vou ler uma escritura aqui, ainda baseado no que eu estou a pregar. Eu não creio em alienígena, eu não creio em extraterrestres, em ET, eu creio em seres celestiais.
O Criador e seus anjos, seus carros, né? Que o mundo chama de disco voador, os carros de Deus. Salmo 68, versículo 17. Também vejo que há Satanás e os seres malignos caíram. E na terra, seres humanos. Mas além de nós, seres humanos, tem a raça do Caim. Os cientistas, os mais avançados, os evoluídos, os preocupados com essas coisas aqui que o físico falou, né? Em transporte aerodinâmico de militares, em bombardeios, aviões sofisticados, né? E em distrair a humanidade. Agora eu leio para terminar Romanos 8:39. E por que eu leio? Porque está para surgir essas criaturas talvez aí. E se aparecer eu já sei o que é. E já estou advertindo, avisando. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade. Isso aqui que é bonito, ó. Por que Paulo escreveu isso aqui? Nem uma outra criatura. Então pode aparecer criaturas. Mas já disse de onde vem, né? Isso vem de Caim, né? Da serpente. Nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Mashiach Yahushua, o nosso Senhor, nosso Adão. Isso está em Romanos 8:39. Então, pode aparecer criatura? Paulo diz que pode. Se aparecer, eu já estou avisando de onde vem. E passaram pela Arca de Noé, mensagem do profeta da tarde do século XX, William Marion Branham, referência 198, da mensagem de Semena da Serpente. Olha, que o Criador Jeová é o único Deus e Pai, e seu Filho, o mediador e Salvador, Yahushua Mashiach, abençoe essas palavras nessa hora. Amém.